Isto é um programa sério? Não. Ah. É tudo à Lagardère. Segmento hardcore do Espelho de Narciso. É tudo à Lagardère. Sejam bem-vindos. Cá estamos nós de regresso com notícias turbinadas, notícias tuning, notícias coletes amarelo, notícias Fediver. Cá estamos nós. Abrimos com uma notícia do Vasco Matos. Bem, não foi ele que escreveu, naturalmente, mas podia ter escrito. Atenção, tem toda a capacidade para isso. Vasco Matos, hoje que adivinhem quais foram. Foi a ver um filme. Foi ver um filme, pois. Portanto, Vasco, nós sugerimos muda a noite dos filmes ou para a terça ou para a quinta. Uma cena, eu acho que se estiveres a ouvir é depois avisa o que é que tu compraste no mini preço. Mas sempre fica com curiosidade. Ele está a seguir o que acontecia nos anos 90 na RTP, que era sempre à quarta-feira que dava o grande filme. O Vasco é um grande mentirosão, não tem outro nome, porque ele foi comentar ao YouTube o episódio da semana passada que falámos do Vasco, não sei o que é, do cinema, e ele diz que aquilo é do Too Good To Go. Vasco, disseste-me que era do Pingo do mini preço, não é? Quer dizer, estás a dizer que é do Too Good To Go, ou é o mini preço que tem Too Good To Go? Se calhar foi ao lado, é a loja ao lado. Too Good To Go. Tu vais que é aquele gajo, vai buscar as aparas, vai buscar o refúgio, não é? Mas ele hoje foi ver outra vez um filme sozinho ou está para acompanhar? Agora resta a Vasco ver este episódio, não é? E responder-nos e ter o seu direito de resposta, não é? As televisões fazem isso. Isso do Too Good To Go, eu acho que eu experimentei aqui uma vez na Lausanne e aquilo não é bem as aparas, mas eles escusavam era de misturar dourada com febra e mandar-me aquilo tudo misturado como se fosse para os porcos, não é? Separavam, diziam, olha, temos aqui um bocadinho de dourada, vai aqui, eu pensei nisso. Está aqui um bocadinho que eu pensei nisso, vai nesta, e eles juntam e pronto. Eu pensei nisso hoje, diria, que era fazer um Too Good To Go, mas de lavagem para os animais. Estás a ver? Tipo com as cascas das batatas, com a... Estás a perceber? Porque agora os animais, o preço das rações está a subir, não é? Por causa dos cereais. Então os restaurantes começavam a meter no Too Good To Go ao poceiro, o preço ao poceiro de lavagem. Estás a perceber? Portanto, pai, por 5 euros levavas uma poceirada de lavagem para os animais. Até podiam fazer isso também no vinho, que aquelas garrafas que eles abrem ficam tipo ainda um quarto. Tudo em vinho. Mas isso mamas na mesma, o cliente mama na mesma, o vinho a copo. Depois já fica à noite. Mas eles quando chegassem ao fim da noite com aqueles bolos secos que lá estão, diziam, olha, tenho aqui também meia taça de tinto do senhor que deixou aqui no copo, queres? Cá. Mas há de ser um bocado... Esse é um dos... Será talvez um dos... uma das... dos complexos que eu ainda tenho em relação ao Too Good To Go, não é? Que é como é que... O que tu vais lá fazer é passar a mensagem do... Eu, numa situação normal, nunca estaria aqui, a não ser para ir buscar uma coisa... Para ir buscar restos abaixo do preço que vocês praticam. Estás a perceber? Do tipo dizer às pessoas, eu de outra forma não estaria aqui. Não penso assim, por acaso. Acho que não. Porque aquilo também, os restaurantes em si, às vezes não são propriamente também muito caros. Há cenas do... Aliás, eu acho que até são restaurantes mais com preço mais acessível que fazem esse tipo de cenas do... Ok, então vá. Tem notícias, não é? Também se calhar... Ficam bem. Maduro... Portanto, podia ser o Geria, mas é a mesma pessoa, neste caso Nicolás Maduro, diz que venceu o bloqueio e merece o Prémio Nobel da Economia. Mas que bloqueio? O presidente Nicolás Maduro voltou a insistir que a Venezuela venceu o bloqueio imposto pelos Estados Unidos e que o seu governo merece o Prémio Nobel da Economia pelo modo como enfrentou as sanções internacionais. Portanto, é o presidente que merece ou é o seu governo? Atenção,
É o presidente, porque o presidente representa todos os venezuelanos e todo o governo. Ok. É a Pronto, minha- então é isto, não é? Agora, mas isso está um exemplo para os outros países que quando Não é são... bem um exemplo, que ele depois vem arranjar pretextos, não é? Para se meter com os portugueses e com a carne. Lembras-te disso? Lembro. Pronto. É assim que os bloqueios resolvem-se assim, não é? O Prémio Nobel da Economia é assim que resolve os problemas. Não não temos é? de pagar os porcos, nem os É. Magalhães. Tivemos a mandar computadores e porcos para aí e ainda reclamaram. E depois porque nos chegaram no Natal lá e não sei o quê. Porque eles não pagaram, acho, na altura, acho que foi isso. Sim. Ou foi uma coisa assim. Foi Foi. Problemazito no, de liquidez, não é? Temos aqui do um problema. o MBWay. O gajo tinha pago Ah, 100 mil. eu pensava que dava para pagar com mais de 200 euros com a MBA. É pá, ninguém me disse isso. Foi aqueles negócios já à ganância, que é Portugal chegou lá e em compensações os gajos quis comprar uma quantidade enorme de porcos. E eles ficaram doidinhos, aí o caralho, vamos já vender. Meteram aquilo em contentores, depois pagar está quieto. Pois, queriam pagar lá em kwanzas da Venezuela. Coisas venezuelanas. Qual é a moeda da Venezuela? É dólar também? Não, dólar. Aqueles dólares assim Tem mais um embargo. manhosos? Dólar manhoso. Sim, tens dólares manhosos em países, tens assim uns Pois países tem, com tem. dólares diferentes. Mas posso ver isso. Tipo, repúblicas Então vê lá, dominicanas, Tiago é o nosso polígrafo. É o Bolivar digital. o Bolívar. Bolívar digital. É assim que se chama? Sim. Opa, eles têm muito apreço pelo Bolívar, pelo Simão Venezuela Bolívar. Bolívar. Ok, pronto, é isso. O nome foi dado Eu acho que o Bolívar é o Álvaro Cunhal lá dos gajos. depois, por causa lá do Simão Bolívar. Bolívar, exatamente. Normalmente nesses países eles usam duas moedas, normalmente. Usam uma forte, internacional, e usam uma local. E portanto só aceitam a local para coisas, por exemplo, para exportação ou assim. Os países podem pagar, quem importa pode pagar em dólares, não é? Porque é uma moeda forte. Mas por exemplo o consumo interno e tudo o que seja importação geralmente faz-se na moeda que tem menos força, não é? Carlos Geria da CNN Brasil, não é? Porque a CNN Portugal não te chegava, já não tens uma em casa, queres ter outra, não é? E traz mais bonitas. cidade do Mato Grosso cria faixa de pedestre exclusiva para capibaras. E o que eu gosto é que eles desenham umas patas, umas pegadas. Parece patos. Será que a capivara- Foi eles desenharem umas pegadas por eles. A capivara vai chegar ali e vai dizer assim: não, isto é pegadas nossas, pá. Isto é para ir por aqui. Ou elas a chamarem os filhos, é por aqui, não atravesses na estrada, está aqui, se o senhor fez aqui as pegadas, é aqui que tu passas. Mas a questão é, porque é que não fazem pegadas de sapatos para os humanos? Porque é que tem que ser as tiras? Fica a ideia. Pá, pronto. Lá está. Não é? Porque é que tem que ser um código de barras para nós, mas as capivaras merecem uma pegadazinha? Eu acho que até podia, em vez das passadeiras, haver aqueles jogos que um gajo jogava tipo ao pé coxinho, de um quadrado para o outro, estás a ver? Eu acho que Porque tinha já tinha mais não há piada. poucas pessoas a demorar muito a atravessar, então aos saltinhos iria ser uma maravilha, não é, Jair? Os jogos da lava. Que as partes brancas é lava. Outra ideia que eu tenho é nesses semáforos que têm a contagem, eles têm encaraladas as contagens serem diferentes. Estás a ver? Sim. Uma estar mais adiantada, tipo 5 segundos, a ver o que é que acontecia, se os gajos arrancavam ou não. Tudo, pá, formas divertidas de criar acidentes. Não, mas para aí, por exemplo, a 5 segundos da contagem do semáforo Voltar acabar, não, haver um em vez de teres, por exemplo, vermelho, amarelo e verde, teres uma luz ali intermédia que era para os carros começarem a fazer que era para o pessoal, epá, cuidado. E passar assim uma bandeirita de um lado ao outro. E assim até mesmo os invisuais sabiam, não é? Porque conseguiam ouvir a aceleração. Eu vi no outro dia, não sei se cheguei a contar isso no Espelho Narciso, mas um senhor com uma vareta a atravessar uma passadeira.
É pá, E houve um espanhol que, estão a ver, parou assim no semáforo, mas mais à frente já do semáforo, estás a ver? Já em cima da passadeira. E levou uma bargastada no cego. Fogo. E eu a olhar eu assim, foda-se, que maravilha, mandou-me uma bargastada no carro e o gajo, não, o que é que ele ia dizer? Não ia dizer que é que nada, ia ficou calado. Olha, levou uma bargastada, encostou mais à frente, foi ver o para-choques. E eu a olhar assim, isto é lindo, pá, isto é lindo. Não é por ser espanhol, atenção, mas há um gosto melhor até por ser, não é? Portanto, é isto. Pronto, passamos à frente então a passadeira das capivaras. A seguir, Maria Capivaras João. que é um animal muito fofinho. Pois é. Queria aqui dizer isto. Deixão. Maria João, então, do CMTV. Condutor abandona Tesla na via férrea da estação de Campolide. E então? Mas ele estava lá dentro? pá, foda. Não, abandona é porque deixou. Abandona, basou. Foi buscar o carregador. Mas era isso, que era Exato. ali, porque aquilo tem umas cenas elétricas ali, ali para os comboios. Se calhar o gajo achou que fazia ali uma Pensava que baixada. aquilo era como os telemóveis, não é? Carregam por É só, wireless. exatamente. Encosta, é só encostar. Se calhar foi isso que ele pensou. Vou encostar às linhas, Sim. que isto deve passar cenas. Sim, eu quando era puto metia as pilhas do Game Boy ao sol na esperança que elas carregassem. E na lareira, eu também às vezes meti na lareira. Não era- Algumas rebentavam, mas aquilo dava ainda mais uns 10 minutos. Pois era isso, depois um gajo ligava e ficava. Mas pronto, aquilo também não dava para mais, não é? Mas é isso, quando um gajo. Pá, o Game Boy, aquilo. Um gajo tinha que ter pilhas e um gajo não pensava bem nisso. Depois, mais tarde, arranjei um adaptador que era que entrava na cena das pilhas, encaixava na cena das pilhas Mas era e era só ao mesmo tempo, eram pilhas recarregáveis, como aquilo também era um joystick, não era um joystick, era um comando para o Game Boy. Tinha duas pegas, Poça, fogo. Yeah. É espetacular. tinha duas pegas e aquilo tu não agarravas no Game Boy em si, agarravas nessas pegas e os dedos batiam certinhos no. Uhum. E depois aquilo foi um kit que eu comprei na altura, para além de ser pilhas recarregáveis, tinha depois um kit que tu instalavas em cima e fazia uma lupa iluminada para o ecrã. Fogo, tu ainda tens isso, pá? Isso Já não tenho, não. Já não tenho. Caralho. Ou seja, tu acendias aquilo em cima e aquilo acendia uma luz. É tipo aquelas lupas de relojoeiro, estás a ver? Sim, sim, sim. Fogo. Era uma lupa iluminada, ou seja, conseguias jogar aquilo à noite, não é? Aquilo era uma porcaria na mesma, não é? Mas o Game Boy passava a ser. Conseguias vê-lo melhor. Todo quitado. Todo quitado. Portanto, era um kit que se comprava na altura. Todo E já não kit sei, se não maravilhoso. estou em erro, se não dava para estar com o transformador ligado diretamente a essa cena que entrava na coisa das pilhas e Pois, jogares eu- direto. Eu isso lembro-me de haver uma espécie de umas baterias que Sim. tu ligavas diretamente à eletricidade e metias no. Que é uma coisa que agora não acontece, pelo menos com a minha máquina de aparar a barba. Se eu a ligar à ficha. Não dá? Pois é, Não dá. Não faz a mesma corta- coisa? Não, tenho que carregar primeiro. Ok. Corta a corrente. Testo isso, pá. Mas isso é para não viciares a bateria. Isso faz sentido, se for para isso. Pois, Porque senão mamas a bateria toda a fazer isso. Estás a perceber? Mas quando um gajo está aflito e esqueceu-se de carregar aquilo, Pois. assim, caralho, e agora? Pois é. É que normalmente um gajo só carrega quando Usar quer tesoura. cortar. Exatamente. Pois é. Isso acontece ainda com as máquinas fotográficas da Canon. As Canon é só dar com a bateria lá dentro. Há uns adaptadores como esses do Game Boy que tu metes, que depois tem um fio, tipo a cassete que um gajo usava no rádio do carro, Yeah. mas a de origem ainda não tem essa opção de ligares um USB com energia ou de ligares um. Mas pronto, São puristas, pá. Sim. só Puristas, depois, sim, só sim. depois não gravas meia hora de vídeo, a não ser que tenhas 30 baterias para ir trocando. Vasco Matos, CM Jornal. Tenho que carregar uma notificação, deixa-me tirar. Condutor atropela homem e diz que era javali. Epá, Ora, pronto. continua sem fazer Acontece. sentido, não é?
Eu não tive um javali, mas uma coisa gigante, pá, a esgadanhar a tentar subir numa berma de uma estrada. É pá, se eu batesse um javali, eu destruía o carro, pá. Tenta bater num veado, tu vais ver Pois, o que é que te acontece. exato. Agora, um gajo ter atropelado um javali é quase a mesma coisa que com um homem, não é? Pois, Só mas se aqui, quiseres, não parou, não é? ele quando diz isto não diz pelo estrago, não é? Ele diz porquê? Porque bateu, atropelou uma pessoa e fugiu. Já está. E por isso é que ele disse que é javali, porque se não é pelo estrago em si. E então o senhor pôs-se a andar, pelo que me parece. O Tribunal de Santarém começa esta segunda-feira a julgar um condutor de 29 anos que atropelou mortalmente um cidadão de nacionalidade ucraniana. Ainda por cima. Só me faltava dizer que este gajo trabalhava no CEF também. Pois é. É Estás a isto. ver? É por causa desse tipo de piadas que pessoas levam palmadas, estás a ver? Agora viram levantar-se um gajo do CEF aqui no meu quarto e vir mandar-me uma chapa, não é? Pois é. Isto agora funciona melhor para quem está a ouvir na rádio, para quem está a ouvir em podcast, YouTube. Mas eu não sei se a carne de javali batida não é tão boa como. É mais rija. É. Não, mesmo normalmente em si é um bocado mais rija. Para estufado. Mas um pernil de javali acho que não é mau. Já ouvi falar. Eu comi há pouco tempo, comi há umas 2 semanas, estava assim um bocadinho. É seco. Um amigo do meu irmão foi e disse: pá, vou grelhar aqui isto e tu gostas, pá. Sou assim muito fã, pá, adorei aquilo. Disse: pá, isto até nem é mau. É alimentação à base de bolota e de. Pronto, é o mais raw que podes encontrar, não é? Se o javali não for criado, atenção. Também há desses. E cuidado com os laços para o javali. Houve um gajo que foi preso agora há uns tempos. Tinha armadilhas para o javali, aqueles laços metálicos. Sério? Opa. Pois, isso, e ainda bem, pá. Imagina que vais tu fazer uma caminhada e ficas preso num laço de javalis. Ou numa daquelas armadilhas de agarrar com dentes. Fogo. Ah, pois. Não tinha pensado isso por esse lado, mas é verdade. Vasco Matos, do Observador. Portugal aumenta a exportação de cannabis em quase 600%. Não é bem Portugal, são 2 ou 3 empresas E com nomes estrangeiros. É óbvio que se havia só uma empresa e depois ao fim do ano há 3, que a exportação aumenta em 600%. Exato. Tens mais empresas. Pois. Portanto, pá, E agora na televisão aqui em Portugal já se vê anúncios assim, não é medicamentos, é tipo, aqueles óleos e não sei o quê. sim, com cannabis. Eu por acaso vi agora uma publicidade há pouco tempo, uma porcaria qualquer. Mas é isto, quer dizer, não é bem para Portugal. É assim que eles começam. Essas- Na verdade, o que estes gajos fazem aquilo que bem lhes apetece, pelo que me parece. Mas pronto, é Tilray, que é uma empresa canadiana, e pronto. É engraçado que eu não vejo essas empresas depois a patrocinar nada, um gajo está. Nem as festas, não é? As festas, por exemplo, festas em Cantanheiro, Isso, por Sim. exemplo. não é? Não deixo lá assim um placar. Ou o gajo vai ver aquele futebol dos escalões mais baixos e um placar dos gajos lá assim ao pé da baliza, nada, pá, não sei. Eu acho que pá, participa um pouco na sociedade. eu acho que deviam pensar melhor. São muito fechados, Integram. Tem que se integrar mais. Pá. Temos que fecham-se muito. fazer aí. Portanto, Portugal exportou então 30 toneladas de cannabis para fora. Mas em fardo, ou como é que eles mandam aquilo? É assim aqueles fardos como o gajo tem no campo. Não, deve ser, arame à volta. deve ser como aqueles vasos que tu encontras no continente do Magicão. Estás a ver? Oh, isso. Eles já estão a contar o peso da terra também. Os caminhões. Sim. Vai tudo, Mas- segue tudo para a Holanda. Depois a partir daí, pronto, é cozinhar. Mas será que isto é dessas que vai para a Holanda, por exemplo? Não, até deve ser já. Epá, não sei. Não sei se não será já. Opa, mas de isso- forma Porque o que eu ouvi na altura era que era tipo meio para o Reino Unido.
que era tipo para farmacêuticas no Reino Unido, que eles não para têm. farmacêuticas. Por isso é que eu estou a dizer que deverá ser processado de alguma forma. Opa, e um gajo fazer essa cena que era tu ires ao líder comprar manjericão já naqueles vasos e depois ires lá trocar a dizer, pá, eu comprei isto não me parece, levares um vaso de cannabis assim, isto não me parece manjericão, pá, tem um cheiro esquisito, não é? Isso era. Epá, Opa, um gajo fazer essa cena e filmar e saber qual era a reação dos gajos. Os gajos que lhe dizem assim, vai lá buscar outro. A reação mas diziam, na era. boa. Esse burro do Nilton há uns anos fez isso, mas foi com hambúrgueres. O gajo foi aos McDrives de KFC, McDonald's e Burger King Trocou. e trocou os hambúrgueres de uns com os outros e foi levar tipo um Big Mac ao Burger King a dizer: olha, isto está qualquer coisa que não está bem. E eles riam-se, haha, pois está bem, e davam-lhe outro, e pronto, é isto. Era o que ia acontecer, diria. Muito provavelmente ias preso também, porque... Não, porque eu acho que eles nem iam chegar a perceber o que é que era. Sim, mas entretanto deixavas lá Não, deixavas lá mas um vaso. era deixar lá um vaso, os gajos davam um outro e eu chamar a polícia a dizer que tinha visto venda de... Isso sim, isso era um bom sketch, pá. E os gajos depois iam ver a gravação do dia e começava com o gerê a entrar, com o vaso. Até isto foi o senhor que ligou, não foi? Foi o gajo, oh caralho. Tens que levar uma máscara, gerê. Tinhas que arranjar assim, pois, tinha que ser. Mano, uma cabeleira zona aí. Levavas um cannabis de plástico. Yeah. Bem, Gizmodo, esta aqui é da Filipa Fontes. An angry stalker, portanto um perseguidor esfomeado ou maluco dos cornos, ou nervoso. Angry, de fome é com H, não é? É com H e com U. Isto é. Pronto, então este é um furioso, não é? Um furioso perseguidor usou um Apple Watch enrolado na sua ex, no pneu da sua ex, para a perseguir. Sim, Ora, eu quero dizer uma coisa a este perseguidor, que é: há umas AirTags, pá, custam 30 euros. Não precisas meter um relógio nos pneus. Deve ser naquelas. Não é nos pneus, deve ser naquela. Deve ser em cima no guarda, sim. Deve ser na uma forra. suspensão, assim, uma É umas AirTags, pá. E podes segui-la para sempre. Mas se calhar aqui o stalker é mais profissional que eu, atenção. Eu não costumo seguir pessoas, portanto. Porque eu acho que a Apple tem uma cena que é: se tiver uma tag perto de ti e tu tiveres um iPhone, o iPhone avisa-te. Ou seja, o iPhone diz assim: olha, está uma tag aqui perto de ti. Estás a ver? E se for um relógio, talvez já não diga. Eu acho que havia uma cena numa operadora que começa por 3 letrinhas, tinha um serviço desses que era qualquer coisa safe, em que tu podias saber, por uma questão de segurança, podias saber onde é que estavam as pessoas da tua família, com os telemóveis do teu serviço. Só que acho que entretanto isso terminou porque isso era... Havia muita gente a utilizar isso noutro sentido, para saber se o companheiro estava a trair e não sei o quê. Eles, pá, isto está a dar-me problema. Ninguém está a usar isto como uma questão de segurança. Se alguém a ideia era se tu perdesses. Opa! E agora a minha luz em casa foi abaixo. E portanto, este programa acho que vai ter que ficar por aqui. Não vamos nada ficar por aqui. Entretanto, por motivos técnicos, voltámos. Não, a minha luz foi abaixo, como vocês perceberam, e obviamente a ligação também ela foi abaixo. Mas também, pronto, só nos restam mais 2 ou 3 minutos. Também já estávamos na última notícia de seguir pessoas, não é? Com telemóveis e com Apple Watches. Se vocês seguem pessoas, epá, deixem de seguir, pá. Vocês não. Aquilo que vocês estão a fazer é uma porcaria, pá. Tinha acabado de comentar, eu e o Tiago dizemos exatamente isso que tu disseste, que
Pá, não vale a pena andar a seguir e ter que isso, se tiver que pá. acontecer, acontece. É e- isso. Pá, não... Vocês acham que estão a ser traídos? Terminem a relação, pá. Vocês estão com dúvidas, já não têm confiança na pessoa. Tenham uma conversa, pá. Tenham uma Sempre conversa, com exatamente. pessoas civilizadas e... Exatamente. Pá, A pessoa ainda assim vos garante que não estão com mais ninguém e que isso é uma ideia. Vocês continuam com a dúvida, sigam em frente, pá. Acabem a relação, porque não há, só vão estar a levar a relação. martirizar-se. É isso. Agora, quando vocês seguem alguém, pá, o que é isso? Isso não é nada, meu. Isso não é nada. Agora, vocês perdem o vosso telefone, querem saber onde é que ele está? Faz sentido aí. Isso é não é? fixe. Agora, estar a usar essa ferramenta para seguir é triste, é um bocado triste. E pronto, é só isso. Não temos aqui mais nada para acrescentar. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. Não, só queríamos saber se o teu gerador foi abaixo de... Exato. Há aí uma música que eu ouvi há pouco tempo, até apontei no meu telemóvel, em que parte da letra, depois não consegui encontrar a música. Se alguém souber, mas parte da letra dessa música é tu és o megazol do gerador. Fogo, tenho isso aí, pá. Aliás, isso Sabes o que é? pensar, sei. Ok. Que é um Mas aquilo é uma mega- música do. um forrozão. A música é do és José meu. Pinhal, não é? Acho que sim, tu és meu tamboril, não sei o quê. É Tu isso. és o megazol do gerador. É assim, não é? Sim. Isso é és José meu Pinhal, tamboril, mas essa é meu uma amor, letra só tuning. Que é um cota a cantar, não é? Parece aquela do. É DJ Vibe. É Carl Cox. Bem, ficamos então por aqui. Pronto, com uma interrupção de luz a meio do programa, mas que programas é que vos dão este tipo de entretenimento? Nenhum. Para zero. Então vá. Tchau, tchau. Fiquem bem. Deus. Tchau. Yes. Tchau.